Ora, então, muito bom dia. Peço desculpa desde já porque houve aqui alguma confusão com o horário da sessão do webinar, mas creio que estão todos praticamente aqui de momento. Agradecer desde já ao Daniel por estar hoje aqui presente, ele que está aqui em representação da Closaga, enquanto Insight Area Manager, e que irá apresentar hoje o estudo sobre tendências de consumo, de mercado e inovações. Depois temos então aqui a doutora Isabel Castanheira, do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, que depois nos irá falar sobre as evidências e mitos sobre o consumo de laticínios. E por fim, na sessão, no final da sessão, iremos então fazer uma pequena discussão de perguntas e respostas que possam ter sobre os temas que forem apresentados. Começo então aqui por fazer uma breve apresentação sobre o projeto AFES. Para quem ainda não conhece, o projeto AFES é um projeto que visa melhorar a competitividade e crescimento das PME, da cadeia de valor da alimentação saudável, através de um ecossistema de hélice quadrúpla, em que vários países participam e que envolve desde autoridades públicas, à indústria, à academia e os próprios consumidores, que visam fomentar o apoio e aumentar a competitividade das PME. Este ecossistema de cooperação pretende essencialmente aumentar a cooperação nos setores da alimentação, saúde e das TIC, criando aqui mecanismos que facilitarão a coordenação e a troca de diferentes abordagens inovadoras e de serviços de suporte às empresas. Pretendemos com este projeto também promover então a competitividade das PME através do acesso a serviços avançados e personalizados de apoio à inovação na área da alimentação saudável e à capacitação das empresas através de ações de formação, que vou falar de seguida, e depois aumentar a sensibilidade dos consumidores para a importância da alimentação saudável, da inovação e dos atores existentes na cadeia de valor. Portanto, sempre com o objetivo de aumentar a sua confiança e promover a adoção de uma alimentação saudável. O projeto AFES conta com diversos parceiros na Europa, temos parceiros na França, na Irlanda, em Portugal, nos quais fazem parte a Inov Cluster e o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, que está hoje aqui presente, e que os nossos vizinhos espanhóis, como é o caso da Closaga, que está hoje aqui o Daniel em representação. Depois, então, falarmos um pouco dos serviços de apoio à inovação que o projeto AFES tem disponíveis para as PME. Os serviços de apoio à inovação no setor da alimentação saudável são dirigidos às PME e que queiram criar produtos dirigidos a estes segmentos do mercado. Estes serviços são 11 serviços ao todo, divididos em 4 áreas e que vão ser prestados ao longo deste ano e do próximo ano. Podemos então contar com 11 serviços divididos nestas 4 grandes áreas. Portanto, vamos dar apoio à cooperação para a inovação, apoio à melhoria da inovação, apoio ao desenvolvimento de negócio e mercado e apoio à internacionalização. Em relação ao apoio à cooperação para a inovação, portanto, pretendemos aqui criar participação em eventos de inovação, acesso ao conhecimento e a novas tecnologias, apoiar no desenvolvimento de novos produtos. Pretendemos ainda construir parcerias de inovação, portanto, através da identificação de potenciais parceiros para a inovação, organização de reuniões com potenciais parceiros de ID, o apoio no estabelecimento de protocolos entre as PME e as entidades ID e a identificação de possíveis projetos em cooperação entre as PME no setor da alimentação saudável. No apoio à melhoria da inovação, portanto, temos aqui 4 serviços essenciais, nomeadamente a investigação e desenvolvimento do produto e tecnologia, portanto, através do aumento das competências das PME
para iniciarem programas internos de desenvolvimento de novos produtos, e depois, através do acesso a relatórios subsetoriais que o projeto, que a parceria irá fazer, para dar apoio à inovação de produtos, com revisões bibliográficas de investigação e desenvolvimento ao nível internacional. Um dos outros serviços de apoio à melhoria da inovação foca-se no mentoring e coaching para o aumento das competências das PME, portanto, iniciando programas de desenvolvimento de produto e a reformulação de produtos para as empresas que estejam interessadas. Neste caso, as inscrições são limitadas, portanto, só algumas empresas temos inscrições limitadas no nível de mentoring e coaching que iremos fazer. Depois temos um observatório de tendências de mercado e hábitos de consumo, portanto, iremos disponibilizar o acesso a um relatório geral acerca das tendências de mercado e hábitos do consumidor no setor da alimentação saudável e o acesso também a 4 relatórios subsetoriais de tendências de mercado e hábitos de consumo, que irão focar as principais oportunidades de negócio no setor da alimentação saudável nas regiões de abrangência do projeto. E depois, então, pretendemos também dar apoio ao design e ao marketing nas empresas. Aqui, iremos desenvolver também estratégias de design e marketing e que também serão limitadas, terão inscrições limitadas. Depois, no apoio ao desenvolvimento de negócios e mercado, portanto, procuramos financiamento para as PME e apoio à preparação de propostas. Também aqui as inscrições serão limitadas, tanto só através do apoio na revisão de propostas de empresas. Um dos outros serviços é a introdução a potenciais parceiros comerciais. Portanto, iremos dar apoio à identificação de parceiros comerciais nacionais e internacionais, juntamente com a organização de eventos B2B. E depois iremos prestar apoio ao desenvolvimento de planos de negócio. E aqui também as inscrições serão limitadas. Depois, finalmente, no apoio à internacionalização, pretendemos desenvolver estratégias de internacionalização para as empresas e o desenvolvimento de relatórios com informação acerca dos mercados internacionais que sejam do interesse das empresas. Ambos estes serviços também têm inscrições limitadas. Depois, falar-vos um pouco das nossas ações de formação para desenvolvimento de produtos. Também estas ações são dirigidas para as PME. Temos 4 programas de formação. O primeiro programa de formação é sobre tendências de consumo e conhecimento de mercado, que já foi lecionado no mês de maio. Depois temos o segundo programa de formação, que é a gestão de ciclo de produto, ciclo de vida do produto. E temos depois também o desenvolvimento de mercado e desenvolvimento de produto. Como disse, o programa 1, Tendências de Consumo e Conhecimento de Mercado, já foi lecionado no mês de maio. Está disponível no site do projeto, a todas as empresas que se inscreveram para as ações de formação e que eventualmente que quererão inscrever-se para os programas futuros. Agora, em setembro, iremos lecionar o programa 2, Gestão do Ciclo de Vida do Produto. Para os interessados, depois poderão se inscrever. Iremos disponibilizar todo o material que for lecionado no âmbito dos programas, os módulos, as apresentações, os guias, os livros, ficará tudo disponível no site do projeto. E depois, então, falar-vos nos programas que, em princípio, serão lecionados no decorrer do próximo ano. O programa 3, que irá focar-se no desenvolvimento do mercado nacional e internacional, e o programa 4, que irá focar-se no desenvolvimento do produto, da concepção ao ensaio e depois dos ensaios ao lançamento. Qualquer dúvida que tenham, como aceder aos serviços, como participar nas ações de formação, podem aceder ao site do nosso projeto ou então contactarem-nos para qualquer questão relacionada com os serviços ou com as ações de formação. Depois disponibilizaremos esta apresentação
para que fiquem com todas estas informações. E agora gostaria então de passar a palavra ao Daniel Alvarez, que está aqui hoje em representação da COSAGA e que irá então apresentar o estudo sobre tendências de consumo, mercado e inovações. Daniel, por favor. Muito obrigado, João. Bueno, muito gosto de estar aqui com vocês hoje. A minha apresentação será em espanhol, mas tentarei que seja muito devagar. Graças por la invitação. Eu vou apresentar, vou compartilhar a minha pantalla, um estudo que fizemos analisando as tendências de consumidor, mercado e inovações. Cualquier dúvida, por favor, pueden preguntar sin problema. Voy a hacer la presentación en español, más despacio. Bueno, el objetivo de este informe ha sido una revisión de datos de mercado, preferencias de consumo e innovaciones en el sector lácteo, con un especial foco en la salud, como ha mencionado Joao. El marco geográfico es Europa y principalmente los países AFES, y las principales fuentes que hemos utilizado han sido Innova Database, Innova Market Insights, Global Data y la base de datos de la Comisión Europea, entre otros. Este será el primer informe de una serie de informes que realizaremos de consumo, mercados e innovación, y representa, como Joao ha mencionado, uno de los servicios de apoyo a las PMEs implementados en el proyecto AFES. Para dar un breve repaso al mercado global y europeo, cabe mencionar que el sector lácteo está en crecimiento a nivel mundial. Esto es, entre otras causas, pues por la gran demanda que hay de algunos países o regiones, como puede ser la India o Pakistán, como pueden ver en esa imagen. Y la leche es uno de los productos más valorados, como ustedes saben. La producción de leche, discúlpenme un segundo porque creo que tengo un problema con la conexión. Listo, de acuerdo. Es que, hay un problema con la electrónica, pero ya está solucionado. La leche es uno de los productos más valorados globalmente y la producción de leche alcanzó alrededor de 900 millones de toneladas en 2020. Es un 2% más que en 2019. Asia es el principal productor, como ven en esta gráfica, seguido de Europa. La leche es el principal producto lácteo, tanto en valor como en volumen, seguido del queso y del yogur, como pueden ver en esta gráfica, y ha experimentado crecimientos de 4,9% en volumen y 5,2% en valor, y se espera que continúe creciendo. Por otro lado, el yogur bebible es la categoría que se espera que tenga mayor crecimiento en el periodo 2019-2024. La Unión Europea, que es nuestro principal objetivo en este seminario, bueno, pues aproximadamente cuenta con un 38% de la cuota de ventas a nivel global en productos lácteos. Además, produce aproximadamente el 25% de la leche de vaca a nivel mundial, y Alemania, como ven en este gráfico, es el principal productor de leche en Europa. Francia sería el principal productor dentro de los países AFES. Un tercio de la producción de leche se comercializa como productos lácteos, como los que ven en esta tabla, nata, yogures, mantequilla, queso, etc. En Europa, la principal categoría en cuanto a número de nuevos lanzamientos es el yogur, seguido del queso semiduro y duro, y los helados de base láctea y yogur helado. Es importante resaltar que dos de estas categorías, el queso duro y semiduro y los helados de base láctea, están creciendo, así como las bebidas vegetales, o sea, las bebidas que cuentan con una base alternativa a la leche, a los productos lácteos. En cuanto a posicionamientos, algo muy destacable es el envase ético, es decir,
a aquellos envases que cuentan con etiquetado en el que se refleja pues la preocupación por las empresas y, de hecho por los consumidores, pues por una mayor protección del medio ambiente, reciclado de envases, una mayor bienestar animal, mayor protección de los trabajadores, etcétera. También es muy importante la conveniencia, es decir, aquellos productos on the go, es decir, todo lo que tenga que ver con la portabilidad y la transportabilidad, productos preparados, rápidos de consumo. Esto responde pues al estilo de vida, pues el incremento en el estilo de vida de estilos de vida rápidos, tenemos menos tiempo para comer muchas veces, entonces bueno, las empresas traducen esto en productos on the go o convenientes y están mejorando ese tipo de productos, pues añadiendo componentes que mejoren o que ayuden a proteger la salud. Por supuesto, también claims saludables, los cuales voy a comentar a continuación, y también se ve que, bueno, que crecen los productos que tienen una base natural o orgánicos, los cuales voy a comentar más adelante también acerca de ellos. En cuanto a declaraciones o claims saludables, las más importantes o las que más se están viendo los nuevos productos son las declaraciones de salud pasivas, es decir, aquellas que contienen claims como libre de, sin, bajo en, reducido en, que están presentes en la mitad aproximadamente de los nuevos lanzamientos. Por ejemplo, sin gluten, bajo en grasa, sin lactosa, sin azúcar añadido, etc. Las que más se han visto son sin gluten, orgánico y bajo en o reducido en grasa, y están creciendo aquellos claims pues que tienen que ver con los niveles de proteína. Hay cada vez más productos altos o fuente de proteína, también crecen sin azúcar añadido y, como he mencionado antes, productos naturales. También las empresas pues, tienen un enfoque en productos por edades, ¿no? O sea, productos cuyos targets son, por ejemplo, los niños, en los cuales el claim sin aditivos o conservantes es el más popular. Aquí tenemos un ejemplo de un yogur bebible sin colorantes o edulcorantes añadidos. Y por otro lado, productos que apuntan a un rango de edad pues que tiene que ver con un crecimiento, envejecimiento, madurez saludable. Estos productos cuentan con claims de salud activa, es decir, aquellos que que incluyen elementos como, por ejemplo, vitaminas y minerales, más calcio, o que contribuyen a la salud ósea. Aquí tenemos una margarina, por ejemplo, pues que es fuente de calcio y vitamina D2, que según esta empresa es ideal para personas mayores de 50 años para mantener una estructura ósea saludable. En este apartado voy a comentar cuáles son las principales tendencias que hemos identificado en nuestro análisis en el sector lácteo. En primer lugar, la salud y el sistema inmune. Cada vez hay más conciencia de los consumidores por su salud, su dieta. Y por lo tanto también se promocionan ingredientes funcionales que son beneficiosos para el intestino, por ejemplo, o para el sistema inmune. El 54%, según una encuesta de Innova, de los consumidores están interesados en aprender sobre ingredientes que mejoran su sistema inmune. Y el 9% es lo que creció en Europa la declaración o el claim sistema inmune o salud del sistema inmune en los nuevos lanzamientos. Aquí tenemos algunos ejemplos de un yogur bebible con probióticos, 40% menos de azúcar y enriquecido con vitaminas B6 y D en España para ayudar a las defensas. Este otro producto en Reino Unido es un yogur bebible sin grasa, sin azúcar añadido y fuente de vitaminas B6 y D para fortalecer el sistema inmune. O este quark, que está pensado pues, para proteger, aparte de que esté bueno, pues proteger la microbiota, es una fuente de fibra, alto en vitamina D, alto en proteína y 0% grasa. El segundo claim que hemos identificado, que está de alguna forma relacionado con el primero, es la nutrición personalizada. Es decir, los consumidores hacen sus elecciones basadas en necesidades nutricionales y preocupaciones de salud particulares.
por ejemplo, 2 de cada 3 consumidores encontró más formas de adaptar sus vidas y los productos que consumen a sus necesidades, estilos y creencias individuales. Aquí tenemos ejemplos, pues un yogur bebible con 25 gramos de proteína en Portugal, que contribuye al mantenimiento y crecimiento de la masa muscular. Está pensado para deportistas. Esta leche fermentada es fuente natural de proteína y calcio y es importante para los huesos y dientes saludables. O, por ejemplo, esta otra leche en España que ayuda al sistema inmunitario porque contiene diferentes vitaminas, además de zinc, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Otra tendencia es la salud mental y el estado de ánimo. Cada vez pues, están llegando productos con ingredientes que en teoría pues, mejoran el estado del ánimo, ingredientes que pueden pues, mejorar pues, el estrés, el sistema nervioso, para producir más calma, más relax. Por ejemplo, la L-teanina, que en teoría mejora el rendimiento cognitivo, contribuye a la relajación y el sueño, o el uso de adaptógenos. El uso de adaptógenos es algo que bueno, está llegando. Científicamente, pues todavía se han de hacer algunos estudios para corroborar que puedan tener un efecto, pero bueno, el ginseng, la ashwagandha, pues son adaptógenos que las empresas están introduciendo pues para regular el sistema, el estado de ánimo y que nos produzca más bienestar, más calma, más relax, etcétera, etcétera. Otra tendencia es, como he mencionado al principio cuando hablaba de los posicionamientos, es los productos on the go, de conveniencia, ¿no? La snackificación, pero saludable. Hasta ahora conocíamos pues, los snacks, pero ahora pues, las empresas se dan cuenta de que los consumidores apuestan más por su salud y se preocupan por su sistema inmune, por su salud. Por lo tanto, están empezando a producir snacks más saludables. Por ejemplo, estos cubitos de queso que son ricos en proteínas, en Portugal, palitos de queso reducidos en grasas en Reino Unido, kéfir, que es rico en proteína y probióticos, pero en un formato portable. Lo mismo esta otra bebida de arroz en Francia, sin lactosa y sin azúcar añadido, en formato portable. Es decir, todos los productos que podamos transportar más fácilmente y que sean de rápido consumo, pero que sean saludables. Otra tendencia es la transparencia y el origen. Cada vez se están viendo más etiquetas limpias que describen las características del producto y esto responde a la conciencia de los consumidores, mayor conciencia sobre el medio ambiente, aspectos éticos que tienen que ver con el respeto del bienestar de los animales y del bienestar humano, de los trabajadores de las empresas, por ejemplo. 3 de cada 5 consumidores afirman estar interesados en aprender más sobre de dónde vienen sus alimentos y cómo se preparan. Aquí vemos un ejemplo de cómo ha ido evolucionando la etiqueta limpia hacia pues, un mayor bienestar humano y animal, transparencia en la cadena de suministro, productos más locales, de origen. Es algo que se está viendo cada vez más. Aquí hay 2 ejemplos, uno en Portugal, de un yogur orgánico hecho con ingredientes de origen sostenible, o este otro queso sin lactosa en Francia, hecho con leche que ha sido recogida localmente en un radio de 25 kilómetros alrededor de la fábrica. Otra alternativa, como ya conocéis, es las alternativas vegetales. Las declaraciones como vegetal o basado en plantas, vegano y vegetariano están creciendo el lanzamiento de productos que son alternativas vegetales. Los consumidores los consideran más saludables, que dan variedad a su dieta y que son mejores para el planeta, según los consumidores. Aquí tenemos 2 ejemplos de una bebida de avena y un yogur de anacardo, de cashew. Y en este tipo de productos las declaraciones más populares son sin gluten, sin lactosa, orgánico, por ejemplo. Pero crecen otras como sin azúcar añadido, fortificado, con calcio o sin aditivos y conservantes. Una tendencia que está llegando es los lácteos híbridos, es decir, la mezcla de productos lácteos y no lácteos. Pues la idea es combinar los beneficios que tienen ambos mundos, por decirlo así, para crear productos que contienen una mezcla de los 2 tipos de orígenes.
En el Reino Unido, pues en una encuesta de Mintel, se ve que el 75% de la población que consume alternativas vegetales también consume leche. Por lo tanto, la idea es mezclar estas dos tendencias que está pues, todavía llegando o arrancando apenas en Europa. Ahora voy a pasar a hablar brevemente sobre las categorías de los lácteos y sus principales declaraciones. Empezamos por la leche. La leche es la principal subcategoría en Europa, la leche de vaca, seguida de cabra y de oveja. Y las declaraciones más saludables en los países AFES, concretamente, son alto fuente de proteína, bajo en o reducido en grasa y orgánico. De hecho, orgánico está creciendo en todos los países AFES y también crecen sin lactosa, sin azúcar añadido o natural. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, esta leche semi-desnatada orgánica en el Reino Unido, o otras leches con declaraciones, con claims de salud pasiva, es decir, 0% grasa, leche en España, sin lactosa en Portugal, o otras leches con declaraciones de salud activas, como puede ser esta leche en Francia con vitaminas, o esta leche con sabor a chocolate en Irlanda con más proteína. En cuanto al queso, el queso duro y semiduro es la subcategoría con más presencia de nuevos productos en Europa, seguido de queso tierno y semitierno y cremoso y fresco. Las declaraciones más populares son sin gluten, sin aditivos conservantes u orgánico. De hecho, orgánico es una categoría que está creciendo mucho, lo mismo que alto o fuente de proteína, sin lactosa o salud ósea. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, estos quesos bio y sin aditivos ni conservantes en Francia, o este otro queso orgánico en España. Aquí tenemos otro ejemplo de un queso alto en proteína en Irlanda y queso sin lactosa o reducido en grasa en Portugal y Reino Unido. En cuanto al yogur es la cuchareable, digamos, es la categoría principal, pero el yogur bebible es, como les he mencionado, una categoría que está creciendo mucho. La declaración bajo en grasa es la principal, junto con sin gluten o digestivo, bueno para la salud intestinal, y crecen alto fuente en proteína, sin azúcar añadido, natural, sin lactosa y bueno para el sistema inmune. Aquí tenemos unos ejemplos de un yogur bajo en grasa y alto en proteína en Reino Unido, un yogur alto en proteína en Portugal, o otros yogures que contienen declaraciones de salud pasiva recurrentes, como puede ser sin colorantes o conservantes, en este caso de yogur en Francia, sin azúcar añadido o 0% en grasa, este yogur en Irlanda, o un yogur alto en proteína, 0% en azúcares y 0% en grasa y sin gluten en España. Por último, aquí tenemos las alternativas no lácteas, sobre las cuales he hablado brevemente antes. Las bebidas alternativas son las principales, seguidas del yogur de base no láctea. Las principales declaraciones son sin gluten, sin lactosa y orgánico. Pero hay que tener en cuenta que crecen sin aditivos conservantes, fortificado con vitaminas o minerales y sin azúcar añadido. Y aquí les enseño algunos ejemplos de esta bebida sin gluten y orgánica en Francia, a base de arroz y coco, esta bebida de avena sin lactosa en Portugal, y otros ejemplos que contienen declaraciones activas y pasivas de salud, por ejemplo, sin conservantes o sin lactosa o sin gluten en España, estas lonchas veganas o esta crema vegana untable, que es orgánica en el Reino Unido, y este yogur de soja con sabor a mango sin azúcar en Portugal. Las conclusiones de este análisis es que hemos visto que la demanda global de lácteos pues continúa en crecimiento y la Unión Europea es un actor principal en el mercado lácteo, tanto en producción como en exportación. El yogur bebible es un producto que tiene una proyección de gran crecimiento. Es destacable la presencia de posicionamientos éticos y de conveniencia y claims de salud pasivas. También hay un fuerte crecimiento de productos orgánicos y naturales y un gran crecimiento de alternativas lácteas e interés por bebidas híbridas.
Con esto, lo que hemos concluido es que hay grandes oportunidades para la innovación en productos saludables del sector lácteo, como pueden ser snacks saludables, nuevos ingredientes enfocados en la nutrición y el estado anímico, alternativas vegetales, producción sostenible y de origen y productos naturales sin. Muchas gracias por su atención. En la web de ACES pueden encontrar más información. Esta presentación y el informe completo va a estar disponible, por lo tanto pueden acceder a él sin ningún problema. Y bueno, les animamos a que sigan las redes sociales del proyecto, y cualquier pregunta que les pueda haber surgido en la presentación, pues con gusto trataré de responderla. Obrigado, Daniel. Sim, depois no final, então, o engenheiro Roberto vai moderar aqui a sessão de perguntas e respostas, e qualquer dúvida que possam ter ou qualquer pergunta que possam ter direcionada ao Daniel serão então respondidas. Passo então a palavra agora à doutora Isabel Castanheira. Então, eu, em primeiro lugar, quero agradecer ao Projeto AFES a oportunidade que me deu para vir falar um bocadinho sobre a questão de porque é que há alguma rejeição sobre os produtos lácteos. Portanto, nós consideramos que neste projeto, para além de todas as vantagens, é muito importante também desmistificar algumas das questões que nos vêm criando e com que vão enfrentando os produtores de leite e de laticínios na Europa e particularmente em Portugal. Portanto, é talvez um bocadinho, eu depois estarei disponível também para outras perguntas quando entenderem que elas são pertinentes, portanto, no final da apresentação. Nós vamos, portanto, ou seja, como o Daniel já referiu, mas isto também mais especificado na parte portuguesa, nós temos aqui um consumo de leite, mais ou menos de acordo com as estatísticas, de 72 litros de leite por cada português. As crianças e os adolescentes são um grupo etário que consome mais leite, seguido pelos idosos. E porquê? Isto porque o leite é distribuído nas escolas. E as crianças bebem leite exatamente por isso, porque nós sabemos que há uma faixa que é um bocadinho preocupante, que começa a rejeitar, e algumas figuras na televisão que começam a rejeitar e que têm feito pressões para rejeitar o consumo de leite. Portanto, em Portugal nós temos cerca de 2020, quase 2 mil milhões de toneladas de leite e que é utilizado no fabrico de queijo. Vocês sabem que, portanto, o queijo é talvez, apesar de, como o Daniel falou, a questão do iogurte líquido ser altamente popular e ter uma percentagem de crescimento muito grande, o queijo ainda na dieta mediterrânica e no slow food e também na questão da evidência daquilo que se chama o paradoxo francês, que também nós temos aqui alguma repercussão, o queijo tem um valor muito importante e continua na mesma a ter uma importância nas vendas. Mas, como este slide aqui refere, nós temos 16%, houve uma quebra, e houve uma quebra não foi só por questões de haver algum abandono agrícola ou haver alguma substituição ou alguma, digamos que, pouca importância do governo. O que nós verificamos é que há também uma rejeição por parte de uma faixa da população de beber leite. No entanto, portanto, o mercado dos produtos lácteos, como o Daniel também já referiu, deverá crescer, portanto, cerca de 5% até 2025. E em Portugal, as crianças, como também já nós mais ou menos dissemos, eles ingerem 400
e 75 gramas de produtos lácteos. Agora, nós temos aqui duas, de acordo com a Dairy International Federation, que é muito ativa e que, na realidade, nós podemos dizer, por intermédio até de uma entidade que é o NISO na Europa e na Holanda, que a associação é muitíssimo ativa e que depois, portanto, tem uma grande influência no internacional, na Federação Internacional dos Laticínios. Eles têm feito muita investigação no sentido de identificar para a saúde os resultados dos componentes biologicamente ativos. E o que nós verificamos é que podemos aqui considerar relativamente aos laticínios dois tipos de compostos, os não fermentados e os fermentados. E é claro que isto tem a ver com uma coisa importantíssima, que é a questão da microbiota e da importância da modulação nos intestinos que estes alimentos representam e que para os quais, felizmente, para a indústria de laticínios não tem havido substitutos. Nós iremos. Portanto, os laticínios fermentados têm tido cada vez mais, portanto, um aumento do interesse do consumidor, há a tal produção de bactérias láticas e de compostos bioativos e da modulação da modulação da flora intestinal, está associada a uma melhor qualidade da dieta, e o que é muito interessante é que cada vez mais os estudos que são publicados na literatura mais recentemente evidenciam as melhorias do perfil cardiometabólico na questão dos produtos fermentados. Portanto, nós temos aqui a microflora, a microflora é extremamente importante, e nós aqui temos alguns dos alimentos muito desenvolvidos em Portugal, sobretudo eu lembro-me que aqui há 4 anos ou 5 nós no supermercado, só para verem isto, portanto, no supermercado nós tínhamos muita dificuldade pelo kefir, até perguntávamos, por exemplo, a um empregado e ele nem sabia o que era o kefir, e hoje em quase todos os supermercados, os grandes, ou em quase todos, ou em todos os supermercados, mesmo aqueles da cadeia intermédia, como é o caso do Continente Bom Dia ou do Auchan de casa, portanto, todos eles têm kefir. Isto significa que houve por parte da população uma grande adesão a esta matéria e, na realidade, uma maior literacia. Portanto, há um conjunto de bactérias que são positivas e que envolvem, efetivamente, portanto, o caso dos lactobacilos, portanto, que são específicos para cada um dos alimentos, mas em que o kefir tem um papel cada vez maior. E eu estou convencida que, para além, portanto, efetivamente, do iogurte líquido, o kefir vai ser um grande alimento no futuro. Agora, nós temos outra coisa, portanto, que é o problema de haver uma exigência, o que é que nós temos que fazer e o perigo que temos para fazer, para a segurança alimentar. E, portanto, nós temos que ter o controle dos perigos alimentares, nós temos que ter um higieno-sanitário, portanto, nós temos que ter o controle biológico e, uma coisa muito importante, é a pesquisa de substâncias farmacológicas e de antibióticos e de pesticidas que possam existir naturalmente nos leites e nos derivados, e que existem. Outra coisa, portanto, há também uma grande exigência e esta matéria, portanto, por exemplo, a matéria dos pesticidas tem sido alguma evidência das pessoas que não acreditam no leite e que não acreditam nos benefícios dos laticínios e, portanto, nós temos que ter aqui várias questões que são, na realidade, a qualidade da segurança alimentar, a higiênica, a qualidade do bom cheiro, a inocuidade,
a qualidade também sensorial e, sobretudo, a qualidade nutricional. Portanto, se estes que estão aqui deste lado são importantes em termos de quer de escolha, quer efetivamente de prejuízo para a alimentação, é a qualidade nutricional que promove e que faz a promoção do leite ou dos produtos derivados para o seu impacto na saúde. Eu lembro-me, por exemplo, de uma amiga minha americana que dizia que a indústria, ela trabalha, portanto, numa entidade muito importante e que dita determinadas leis, e a indústria dava-lhe o dinheiro todo, portanto, ou seja, que ela precisava para fazer investigação e para evidenciar a qualidade dos compostos bioativos que possam existir na indústria do leite e na indústria dos laticínios. Na Europa também, portanto, nós temos projetos em que a indústria dos laticínios, portanto, a Confederação Internacional dos Laticínios, também procura muito os projetos de investigação e os promotores dos projetos de investigação, no sentido quer de se atualizar, quer também de promover e encorajar o desenvolvimento da qualidade nutricional, uma vez que esta parte daqui, a qualidade higiênica e a inocuidade, já está muito bem feita com todas aquelas recomendações da Organização Mundial de Saúde. E é exatamente a qualidade nutricional que tem aqui um papel fundamental relativamente aos negacionistas. Como nós vamos ver à frente, há nutrientes que não podem, ou que por mais que se possa fazer, podemos entrar na fortificação, mas eles até agora não se conseguem substituir, nós não conseguimos substituir noutros alimentos de origem vegetal, portanto, que são específicos do leite ou que são específicos do leite e dos derivados. Portanto, ele tem realmente uma cadeia de valor enorme. É um problema que nós temos aqui também grave, porque é o problema da sustentabilidade e o problema da pegada ecológica, e por isso é que, neste momento, aquilo que muito se trabalha é na produção local. Portanto, e vocês, como veem, há um conjunto de entidades que publicita muito a questão da produção local, portanto, porque há a cadeia de valor e a cadeia do percurso, desde a produção do animal até, desde a própria produção do animal, depois do leite, etc., da produção de leite até ao consumidor, há um adicionar de questões ecológicas que depois efetivamente vão ter repercussões na pegada ecológica e na pegada hídrica do leite. E é aqui que muitas vezes os negacionistas atuam com alguma razão. Portanto, têm alguma razão nesta matéria e nós teremos que encontrar, quem trabalha nesta indústria terá que encontrar soluções para os argumentos que são levantados e que alguns são justos. E é por isso, como eu volto outra vez a referir, é que há uma grande importância da parte de alguns projetos de desenvolver produções locais, quer dizer, que tenham no mínimo a cadeia de valor e o transporte seja o mínimo para que haja redução da pegada hídrica. Nós verificamos que, efetivamente, a questão da produção de leite em Portugal são três. A cabra, neste momento, começa a desenvolver-se, a ovelha também, mas é sobretudo o leite, as vacas, portanto, o leite bovino, que tem a sua maior preferência e que tem a sua maior procura. Por uma questão de hábito, é verdade que a cabra começa a ter, neste momento, uma grande aceitação, e isto também
é uma coisa que nós detectamos e temos essa percepção quando chegamos ao supermercado, portanto, a quantidade de produtos de cabra hoje de laticínios desenvolve-se imenso e irá continuar a desenvolver, assim como, por exemplo, o leite de burra também é uma coisa que não está aqui, mas que provavelmente também irá desenvolver-se, porque é também muito importante e tem alguma qualidade nutricional. Portanto, nós cada dia mais falamos mais da qualidade nutricional, porque é ela que é o core, quer dizer, ou seja, se é verdade que um cliente ou um consumidor olha para a questão da embalagem, pode olhar para a questão da rapidez, mas pelo menos é muitíssimo importante porque tem repercussões no estilo de vida e na vida da pessoa e, portanto, na esperança de vida. Portanto, agora vamos lá ver. Há aqui, o Daniel já falou, no perfil nutricional do leite, mas há aqui um elemento ou dois, portanto, o que não se falou muito e que são cruciais. É o caso do iodo, que a Organização Mundial de Saúde dá uma importância muito grande ao iodo, em virtude das suas influências no conhecimento cognitivo, é um elemento com uma grande importância, e depois as vitaminas, sobretudo a vitamina B12. Portanto, é aqui, sobretudo nestes dois, na vitamina B12 e no iodo, que não podem ser substituídos ou não se consegue substituir até agora a questão destes alimentos e dos laticínios. E, portanto, quer dizer, ou seja, por muitos mitos, há até alguns artigos que eu poderei, noutra altura, e para aqueles que estiverem interessados, descrever os mitos e as falácias uma a uma, e eu entendi nesta apresentação que não iria, aquilo peço desculpa de dizer, portanto, eu não iria aqui ter uma posição de evidenciar os negacionistas, mas eu considero que para quem trabalha na indústria, nestas indústrias, e sobretudo para quem trabalha no canal Horeca e nos canais Horecas, é muito importante, porque há alguns produtos que começam, sobretudo, efetivamente, nas pastelarias e nos cafés, começam a ter começam a aparecer muito nas prateleiras. E todos esses alimentos e todas essas bebidas não têm o valor nutricional do leite e não têm o impacto alimentar. O que elas têm, sim, é efetivamente uma questão de sustentabilidade. Portanto, eles têm uma pegada hídrica e uma pegada ecológica mais baixa. E isto nós temos que nos preocupar. Portanto, quem trabalha na indústria de laticínios tem efetivamente que se preocupar com esta matéria. Portanto, o valor das proteínas são são importantíssimas, e outra coisa também que nós podemos dizer é que a biodisponibilidade para quem trabalha em alimentação é um conceito de grande futuro. Eu, por exemplo, posso dizer que eu trabalho em jornais científicos e neste momento é dado, portanto, onde se publica muita informação sobre o estado da arte da investigação científica e onde se dá uma grande importância à biodisponibilidade. Isto porquê? Porque eu posso ter efetivamente uma grande quantidade de cálcio, o produto pode ser rico em cálcio, pode ser rico em selênio, pode ser rico em ferro, pode ser rico em vitaminas, mas depois, se pode, por um conjunto de motivos,
não ser transportado para o interior do organismo, portanto, não ser transportado para o sangue, não ser transportado para o órgão importante onde ele irá fazer efeito. E isto são as proteínas, são importantíssimas e há aqui, relativamente ao leite, algumas vantagens sobre os produtos vegetais. Portanto, esta também, portanto, ou seja, ele é o cálcio, o Daniel também já falou, mas é preciso ter aqui que ele tem aqui um papel importantíssimo na libertação dos neurotransmissores. E isto tem a ver, e aqui como tem, portanto, ou seja, esta matéria aqui com artéria, com vários estudos, portanto, da protrombina e da trombina, que têm a ver com também a questão de algumas doenças que aparecem muito neste momento, que são quer os AVCs, porque nós temos que nos capacitar que quando, se Deus quiser, acabar a Covid, nós vamos ter, e a quarta, a primeira, em Portugal, a primeira causa de morte são os acidentes vasculares cerebrais e as doenças neurodegenerativas começam a ter cada vez mais importância. E, portanto, estas doenças neurodegenerativas têm imenso a ver com as escolhas alimentares. E nesta circunstância, nós temos que ter o quê? Nós temos que desenvolver toda a nossa inovação vocacionada para aquele tipo de doenças que vão surgir, não é? Que vão ter uma maior evidência. Por exemplo, o professor Sobrinho de Simões, no outro dia, dizia que nós daqui por 20 anos vamos ter muito menos câncer, e é verdade que as doenças do Fórum Oncológico estão a reduzir, porque cada vez se conhece mais, mas sobre as doenças e sobre as causas das doenças, mas também se sabe cada vez mais que a alimentação é um determinante da saúde. E, portanto, o papel hoje, por exemplo, eu hoje acho imensa graça, porque hoje quase que não se consegue falar em nada do que esteja a ver saúde que não tenha nutricionistas. Isto significa que, porquê? Porque nós temos que, a questão dos nutrientes, a questão do papel dos nutrientes, do efeito dos nutrientes e, portanto, não se consegue e nunca não se conseguiu substituir por mais comidas de plástico que se tenha, não se consegue, ou por mais comidas, não se consegue substituir até agora, até ao presente momento, todas as vantagens da alimentação de origem animal. Não se consegue. Portanto, outro muitíssimo importante que temos aqui é a questão do iodo. O iodo, portanto, nós temos feito muitos estudos sobre o leite e os laticínios versus bebidas vegetais, e o que nós verificamos é que nenhuma delas tem iodo. Portanto, não há iodo e é necessário fazer provavelmente a suplementação no futuro, mas depois também temos a ver com estas matérias, com a alimentação. É muito complexa, uma matriz é muito complexa e nós não sabemos todos os efeitos destas matrizes, portanto, porque uma coisa é, por exemplo, o iodo, ou uma coisa é a vitamina B12 que nós vamos comprar em comprimido e que vamos ingerir em comprimido, e depois é a vantagem que nós temos, portanto, dela estar num meio que é um meio familiar ao nosso organismo. E isto é o problema do iodo. O iodo é realmente o leite, quer o leite, quer o iogurte, quer até o próprio kefir, têm bastante iodo e é extremamente importante, como vocês sabem, sobretudo no desenvolvimento cognitivo das crianças. Isto é uma coisa que me assusta muito, esta questão, e que nós temos que ter muita atenção, sobretudo para as grávidas, para os jovens e para as grávidas ou para as pessoas que estão em período, que podem ter os jovens com 20 anos, por exemplo. Agora, como eu já disse, portanto, ou seja, o leite
é fundamental eu chamar a atenção, porque há outras fontes, na realidade, de vitamina A, mas há poucas fontes mais de vitamina B12. E isto aqui é crucial, quer porque hoje em dia nós sabemos que há 5 ou 6 vitâmeros da vitamina B12 que só se encontram nos alimentos, como por exemplo nós também temos com o ácido fólico, que ácido fólico é uma questão sintética e, portanto, nós temos que considerar o efeito destas vitaminas no organismo. E o leite, por exemplo, não se deve substituir o leite por bebidas vegetais. Nós podemos há problemas graves no que diz respeito à alcalose, no que diz respeito à anemia, no que diz respeito ao teor de vitamina B12, a carências nas pessoas, nas crianças. E nós temos que efetivamente desmistificar o leite e desmistificar o leite através de trabalhos da divulgação, de trabalhos científicos rigorosos e sérios. Há muitos. E são esses que nós temos que divulgar. Portanto, é um elemento, como já disse, portanto, também é muito bom em termos de incorporação e, portanto, o leite é um alimento, também ele, um alimento funcional. E, portanto, ele é rico em ácidos gordos, é rico em imunoglobulinas e péptidos bioativos. Os péptidos bioativos são cruciais agora para o sistema imunitário, para o gastrointestinal, para a microbiota, portanto, ou seja, as imunoglobulinas e os péptidos bioativos vai ser o futuro, portanto, em termos de se trabalhar muito, porque são substâncias muito singulares na questão do leite e que as bebidas vegetais não conseguem substituir. Portanto, o leite é a excelência, eles têm, é verdade, e isto é verdade, que os produtos que são fermentados têm, em alguns casos, um valor nutricional mais elevado, sobretudo o iogurte, o queijo, o requeijão em Portugal, e agora aparece muito o kefir. E, portanto, também, como nós dizíamos, que é muito importante a questão das bactérias, a questão da ação proteolítica e a questão das vitaminas, portanto, porque o iogurte tem aqui também um papel importantíssimo. Portanto, as bactérias do iogurte é uma alternativa, quer para os indivíduos intolerantes à lactose, porque a lactase, que é o enzima responsável pelo desdobramento da lactose, ele vai-se perdendo com a idade e, portanto, ele é extremamente importante para os idosos, e os idosos são um grupo de população cada vez maior nos países desenvolvidos. Ele é facilmente digerido também por causa da ação proteolítica das culturas lácticas e porque também, portanto, sofre alguma coagulação das proteínas do leite. Depois, como nós dizíamos há bocado, portanto, elas têm o processamento da vitamina B6 e da B12. E, por outro lado, elas são capazes, eu lembro de uma tese de doutoramento sobre isto, em que eles faziam exatamente na NISO, em que eles faziam alterações de biotecnologia, no sentido de já tinham descoberto qual era a bactéria e qual era o ramo da bactéria que produzia maior quantidade de ácido fólico, e assim como da vitamina B12, e, portanto, eles puseram bactérias, portanto, alteraram estas bactérias, portanto, foram bactérias geneticamente modificadas, que depois foram incorporadas no leite, no sentido de serem uma boa fonte ou uma fonte maior de vitamina B12. Portanto, isto são matérias que se fazem, por vezes que demoram muitos anos. Eu sei que, por exemplo, esta tese de doutoramento
já demorou, já estava no NISO em cerca, aí por volta de 2008, 2007, e que tem tido grande sucesso e que provavelmente é uma das teses que está na base dos produtos que aparecem no mercado e que o Daniel referiu há pouco. O valor nutricional, portanto, nós também já o sabemos, portanto, é o fortalecimento da saúde imunitária e é a prevenção de doenças gastrointestinais, das intolerâncias, das alergias e também da intolerância ao leite. O queijo, como eu já disse há pouco, portanto, o queijo tem imenso a ver com o quê? O queijo é uma situação, é um alimento riquíssimo e é um alimento do slow food, mas também do fast food. Nós hoje, por exemplo, se formos ao McDonald's, nós não vamos encontrar todas as hambúrgueres têm queijo. Portanto, o queijo faz parte de uma refeição francesa com um bom vinho, portanto, faz parte, por isso é que é muito importante a questão da alimentação. A alimentação, e apesar de estarmos aqui a falar só nos produtos lácteos, é que a alimentação tem aqui não só uma componente de bem-estar, de saúde física, mas também de saúde mental, que se fala hoje muito. Porque em redor de um vinho, em redor de um bom queijo, pode-se conversar, portanto, em Portugal, nós na Europa temos muito esta cultura, a cultura de comer, portanto, da boa comida e da gastronomia, mas ela também existe em Espanha e também existe em Itália e também existe em França e por isso mesmo ela foi, e também existe em alguns países como a Inglaterra. Portanto, ela foi digamos que, mudada foi alterada nos Estados Unidos, mas isso eles, por exemplo, neste momento nos Estados Unidos nós sabemos que é chique é fine ir comer a um restaurante francês, portanto não se conseguiu substituir isto. E mesmo, por exemplo, se nós formos ver a pizza, também a pizza, que é um alimento assim meio, também tem muito queijo. E porquê? O queijo para além de ter, devido às suas bactérias do leite, ter uma qualidade de paladar e qualidades sensoriais muito importantes, e porque vários estudos, e é isto que nós temos que um bocado, sobretudo aquelas pessoas vegan, por vezes um bocadinho preocupante, porque elas estão cheias de boas intenções, mas na realidade a diferença entre um vegano e um ovo-lacto é muito grande, e é aqui que os laticínios podem entrar e fazer um papel muito relevante para o impacto da saúde e, sobretudo, o impacto da saúde das crianças e da saúde materno-infantil. O valor, portanto, nutricional do queijo portanto, não tem hidratos de carbono, portanto, é constituído maioritariamente, apresenta alguns ácidos gordos saturados, mas também apresenta alguns insaturados. É rico em proteínas e sobretudo, portanto, ou seja, que nós vamos aqui ver a vitamina B12 e os folatos, mas sobretudo o que eu chamo muito, eu sou um bocadinho fã da vitamina B12, ou seja, dos produtos, até porque não sei se foi porque a Lucy Williams foi com os folatos. Portanto, a senhora era uma senhora indiana, inglesa, uma cientista inglesa, que foi a pioneira do surgimento destas vitaminas, portanto, o efeito destas vitaminas na saúde das grávidas e das mulheres. Eu tenho aquilo que se possa chamar um grande BH por a vitamina B12 e por os folatos.
Mas, quer dizer, e por isso mesmo elas existem também no queijo. Claro que os folatos existem imensos nos vegetais, mas a vitamina B12 não existe e ela é importantíssima. Depois, portanto, temos aqui o cálcio, o fósforo, quer dizer, ou seja, todos estes minerais que também são bons, mas que todo este conjunto de nutrientes e os estudos mais recentes na literatura científica evidenciam que há, em alguns casos, não há um aumento de doenças cardiovasculares com o queijo, exatamente ao contrário. Portanto, ele auxilia a recuperação muscular, ele vai aumentar a hipertensão, portanto, diminuir o risco da hipertensão, ele melhora os níveis da glicose sanguínea e promove, portanto, é uma proteção contra a osteoporose nas mulheres. Portanto, isto é efetivamente muito importante porque os estudos que nós vamos a fazer, que nós temos vindo a fazer e que estão publicados na literatura, e são estudos de vários anos com muitas pessoas, evidenciam que o queijo e os laticínios têm um papel importante na saúde, sobretudo na recuperação muscular, nos casos do AVC, nos diabetes e nas cáries. Outro alimento do futuro e que também ainda não se conseguiu bater, porque, por exemplo, os vegetarianos têm muito esta ideia de que os produtos fermentados são muito bons, é verdade, mas os produtos fermentados, temos o kefir, que também não consegue ser batido pelo seu valor nutricional e também pelo valor microbiológico, portanto, que são responsáveis pelo seu alto impacto e pela modulação da flora intestinal. Portanto, o valor nutricional ele tem um papel muitíssimo importante, portanto, ou seja, ele tem um efeito antioxidante, ele tem um efeito antimicrobiológico para as bactérias patogénicas, portanto, ele tem também na microbiota e, portanto, esta história que temos aqui, que são as proteínas, os péptidos e os carboidratos, que têm um efeito aqui de modulação da flora intestinal, os lípidos, que também, portanto, têm efeitos gastrointestinais, os minerais de que já falámos, que também existem noutros, mas é sobretudo aqui, portanto, na questão dos aminoácidos. Os aminoácidos vai ser uma coisa que nós vamos trabalhar imenso e que eu posso dizer, e que é muito importante, e que até agora também não se consegue bater, portanto, não consegue haver substitutos, por mais que se diga, não consegue haver. Por exemplo, eu quero-vos dizer que nos Estados Unidos, os sujeitos responsáveis pelos guias das dietas vegetarianas, eles estão, portanto, vão agora, em termos de rotulagem, vão falar na qualidade proteica, e a qualidade proteica tem a ver com a questão dos aminoácidos e do perfil de aminoácidos. Depois, portanto, temos aqui naturalmente as vitaminas que nós já falámos anteriormente. Portanto, uma coisa efetivamente muito importante nos produtos lácteos, e aqui há realmente não é alguma controvérsia, é verdade, portanto, os negacionistas dos produtos lácteos, é verdade que isto está provado, provado não é só por um estudo, é por muitos estudos feitos ao fim de muitos anos e até já recomendado para a Organização Mundial de Saúde, que os laticínios com baixo teor de gordura, portanto é o problema do baixo teor de gordura e da gordura saturada, que é extremamente importante. E estes estudos são estudos já que têm vindo a ser feitos há mais de 20 anos.
Portanto, o que é que nós podemos aqui dizer, que é o efeito da dieta mediterrânica e a sua importância nos produtos lácteos? Nós não podemos deixar cair o leite nem os produtos lácteos, porque eles têm um papel crucial para o bem-estar, quer da saúde física, quer da saúde mental. Portanto, ele está, e isto já são muitos estudos, ele está com estas questões. Outra coisa muito importante é a saúde das bactérias, portanto, ou seja, é o perfil das bactérias, e o que nós verificamos é que os últimos anos, por exemplo, o ano passado, no Congresso da Sociedade Americana de Nutrição, e deste ano, é dada uma importância fundamental ao efeito e à modulação dos alimentos na flora intestinal, e nós o que verificamos é que os laticínios indicam que podem ser, portanto, ou seja, por exemplo, os laticínios enriquecidos aqui temos com probióticos, por exemplo, provenientes do mirtilo ou de outras situações, eles têm uma importância muito grande porque eles fazem a redução de algumas dietas, como vai ser o problema da obesidade, e nós podemos pensar que a obesidade é uma coisa só de questão de estética, não é, e o mais grave é que parece haver, e a Organização Mundial de Saúde está a estudar isto com muitas entidades no mundo inteiro, parece haver uma correlação direta entre a obesidade e o Covid. Isto porquê? Porque a obesidade vai trazer como que um despertar das paredes que permitem a entrada das bactérias, dos vírus e de outras bactérias no organismo, uma vez que os biomarcadores de inflamação na obesidade estão também muito elevados. Portanto, temos aqui esta combinação entre os laticínios e os probióticos. Outra coisa importantíssima, e que também é um bocadinho para desfazer os mitos, é que nós temos aqui um trabalho feito por os nossos colegas da caracterização nutricional e, portanto, este artigo até está publicado internacionalmente numa revista muito conceituada, e o que nós verificamos é que, efetivamente, o iogurte, por causa das questões da fermentação, é o alimento que tem, como vocês podem observar aqui, aquele que tem maior teor de aminoácidos para todas as categorias, os essenciais, os não essenciais, os aromáticos e os sulfurados, e depois, portanto, seguido do leite e depois só seguido das leguminosas. Mas se eu pusesse aqui os produtos, ou a média dos produtos que fazem parte das dietas vegetarianas, eu iria encontrar mais ou menos, iria evidenciar e mostrar mais ou menos o mesmo perfil. Portanto, ou seja, o que acontece é que para a qualidade proteica não chega, os produtos vegetais e as dietas vegetais não chegam. Apesar de, e portanto, e não é por acaso que, por exemplo, a Sociedade Americana a Sociedade Germânica de Nutrição não recomenda o seguimento e a adoção de uma dieta vegetariana nas grávidas, entre outras coisas, por causa desta questão dos aminoácidos e da questão da biodisponibilidade de alguns dos nutrientes. Portanto, nós temos aqui uma comparação daquilo a que podemos chamar o perfil nutricional e como nós podemos considerar, portanto, que há efetivamente no leite há uma riqueza muitíssimo superior da vitamina B12 face aos legumes, aos frutos secos, portanto, às sementes, aos pseudocereais, como a quinoa, que é efetivamente uma fonte fortíssima de proteína, mas não é de vitamina B12, portanto, não tem vitamina B12, tem uma quantidade
muito limitada, como nós podemos ver aqui, não é? Enquanto que o leite tem estas duas, aliás, praticamente nem tem, não é? Portanto, vitamina B12 é, como vocês veem, é a grande dor de cabeça dos médicos face aos indivíduos, portanto, que adotam uma dieta vegetariana. E, portanto, aqui os laticínios podem entrar e são, portanto, ou seja, nós não podemos ignorar a importância das dietas à base de vegetais. Eu digo uma dieta tendencialmente vegetariana, que, por exemplo, pode ser uma ovo-lacto-vegetariana e que é importantíssima com o leite e os produtos do leite. E, portanto, aqui poderemos entrar e, portanto, precisamos de muitos argumentos, mas, sobretudo, da qualidade, do impacto na saúde destes alimentos. Portanto, eu quero agradecer e também depois estou disponível para respostas. Não sei se me alonguei muito, peço imensa desculpa. Eu sou assim, quando me ponho a falar nunca mais me calo. Obrigado, doutora Isabel. Eu se calhar agora ia passar então ao engenheiro Roberto Frazão, para fazer aqui a moderação aqui da sessão de perguntas e respostas. Ia sugerir, Roberto, que se calhar começasse aqui pelo Daniel, que eu sei que ele tem duas perguntas. Depois já temos também aqui uma pergunta nas perguntas e respostas aqui no chat. Mas passo-lhe então a palavra. Muito obrigado, então. Então, bom dia a todos. Quero agradecer desde já a todos os participantes que nos acompanham. Tivemos aqui duas excelentes intervenções, muito ricas, inicialmente com o Daniel, que ia fazer um ponto de situação do mercado e das tendências de mercado no que se refere ao consumo tanto de produtos lácteos como das alternativas existentes no mercado. E depois uma outra apresentação da doutora Isabel Castanheira, muito rica, não a procurar desmistificar aqui alguns dos preconceitos e mitos que existem em redor do leite, mas sobretudo procurar esclarecer as pessoas relativamente às características nutricionais e à grande mais-valia destes produtos. E então, assim, passando a esta fase, eu convidaria as pessoas que têm alguma questão para colocar, que podem escrever colocar a questão no chat. Temos aqui, tanto uma questão que foi colocada há um tempo atrás, mas entretanto eu acho que a doutora Isabel já de certa forma respondeu à questão, que seria o kefir apresenta maiores benefícios em relação ao iogurte. Portanto, não sei se a doutora Isabel quer salientar aqui os benefícios. Eu julgo que a doutora Isabel tinha inclusivamente um diapositivo que esclarecia exatamente esta questão. Julgo que a doutora Isabel não está a conseguir fazer a ligação. Portanto, uma vez que a doutora Isabel não está a conseguir fazer a ligação, então diria que essencialmente isto estaria associado à questão da flora microbiana, portanto, sobretudo pelas bactérias que o kefir tem, portanto, muitas delas são benéficas, tanto em contraponto com o iogurte. Portanto, existe aqui uma maior riqueza em termos de flora microbiana, sobretudo não só de probióticos, mas também de leveduras, que nomeadamente as Saccharomyces, que podem ter aqui propriedades antimicrobianas a nível do trato intestinal, antifúngicas, também ajudar o sistema imune. Também aqui algumas propriedades em termos de ser, de certa forma, antialérgico e, sobretudo, a questão relativamente a poder ser mais tolerado do que o iogurte para quem tem alguma intolerância à lactose, portanto, e também de algumas propriedades em termos de vitaminas e micronutrientes. Olá, doutora Isabel. Olá, eu peço desculpa, mas eu tive aqui um problema com a
Caiu e depois voltou a subir. Portanto, eu acho que perguntaram qualquer coisa sobre o kéfir, não foi? Sim, a doutora Isabel tinha um diapositivo em que apresentava os benefícios do kéfir, e de certa forma... Exatamente. Mas eu, antes de dizer dos benefícios do kéfir, eu quero dizer exatamente, eu vou já voltar outra vez a pôr, mas eu quero dizer que há uma diferença básica entre o kéfir e o iogurte. E é o perfil das bactérias, é o perfil dos micro-organismos. Portanto, o kéfir tem para aí assim 15, 20, e isto provoca o quê? Provoca uma modulação intestinal, provoca um efeito no organismo muito superior ao do iogurte, por causa da sua riqueza em bactérias. Mas eu posso efetivamente partilhar outra vez com vocês. Eu peço desculpa, mas ora, portanto, o que é importante reter do kéfir, não é? É a questão. Eu tenho, era este slide. Ai. Eu não consigo partilhar, não sei, é este slide, mas eu acho que eu não partilhei. Sim! Pá, não posso. Oh, Cristina, está bem. Eu estou aqui em reunião agora, estou numa aula. Nada. Sim, exatamente esse slide, doutora Isabel. É este, não é? Portanto, Sim. ou seja, e vocês estão a partilhar? Eu estou a partilhar. Sim, estamos a ver. Pronto, então eu não sei se era isto que as pessoas precisavam. Sim. Portanto, tem o valor nutricional. E, portanto, o valor nutricional temos aqui o seguinte: ele é antidiabético, portanto, ou seja, mas isto também nós temos a encontrar no iogurte. O que não vamos encontrar tanto no iogurte é esta parte daqui, não é? Esta parte daqui, e depois também a questão da atividade anti-inflamatória, que é mais forte no kéfir. Exatamente. A parte, por causa da flora microbiana que... Por causa da flora microbiana que contém. E portanto, ou seja, isto que está aqui, nós vamos encontrar em muitos elementos. Eu tenho a ideia que o kéfir, como vocês sabem, é uma coisa que veio dos países de leste, não é? E que era muito utilizado na Bulgária e noutros países assim, e que depois foi importado para a Europa, que neste momento porque se estudou muito e porque se compreende isto. Portanto, ou seja, a diferença básica entre o kéfir e o iogurte é que ele é também como se fosse um iogurte líquido, portanto, ele é líquido, ele é fácil de ser ingerido, portanto, ou seja, em qualquer sítio, a pessoa tem no bolso e tem no bolso, quer dizer, leva na mão, não é? E o que acontece é que, portanto, ele é mais rico do que o iogurte. Eu não sei se respondi Obrigado. à questão. Sim, obrigado, doutora Isabel. Julgo que sim. Agora, eu pegando um pouco também, voltando aqui à questão da apresentação que o Daniel fez, que foi extremamente elucidativo, e realmente percebe-se que a tendência, até mesmo potenciada agora por uma questão da pandemia, tem-se verificado realmente uma atenção muito grande e muito crescente das pessoas na questão da saúde, nos benefícios em termos de dieta, também uma atenção muito grande na sustentabilidade, na questão da produção local, no menor impacto em termos ambientais, portanto, no fundo é uma tendência que se tem verificado em termos de consumo. Considerando, pegando agora um pouco nesta questão do impacto ambiental que pode existir aqui, e considerando que até recentemente surgiram algumas notícias que indicavam ou que se podia considerar como a produção animal como o novo carvão, devido à pegada ecológica que tem associada, será que podemos ter aqui algumas pressões para realmente haver uma diminuição da produção agrícola e, neste caso, dos produtos lácteos
e por contraponto a um aumento significativo na procura de produtos de origem vegetal? Sí, gracias por la pregunta. Realmente es un debate actual, es verdad, es muy interesante. Al fin y al cabo, lo que se está proponiendo es una dieta desde las Naciones Unidas, una dieta más orientada hacia las plantas, ¿no? Hacia productos vegetales, sin eliminar, por supuesto, los productos animales, como la doctora Isabel ha mostrado, su alta calidad nutricional, y además no solamente eso, sino también toda la economía que hay detrás de este sector, no solamente a nivel beneficio, sino a nivel subsistencia. Entonces, no se puede ignorar la importancia del sector ganadero y sector lácteo en este caso. Se está proponiendo un mayor uso de alternativas vegetales, pues porque los recursos se han sobreexplotado pues a otros niveles y hay muchos vegetales que pueden ofrecer muy buenas características nutricionales en combinación en su medida justa con los productos animales. Entonces, una de las diapositivas que mostraba la doctora, que era la comparación entre la leche de vaca y los productos vegetales, por supuesto, hay ciertos nutrientes que no van a ofrecer los productos vegetales. La biodisponibilidad de los minerales en las legumbres es muy baja, por ejemplo. Se está trabajando la mejora de especies vegetales y de legumbres para aumentar esa biodisponibilidad, reduciendo algunos compuestos, como pueden ser ciertos polifenoles o ciertos oligosacáridos o otros compuestos fenólicos que están reduciendo la biodisponibilidad de los minerales. Entonces se está trabajando en esto, ¿no? Pero bueno, eso es un proceso a más medio o largo plazo. Entonces, sí, ese es el debate que está. La apuesta es por una dieta la dieta planetaria, que ahora se le llama, que es mayor apuesta por productos vegetales y reducción de productos animales, sobre todo reducción de la intensificación tan grande que ha habido hasta el momento. Entonces sí, es un debate interesante y bueno, se ha de mirar por los recursos del planeta, que estamos sobrepasándolos en exceso. Exatamente. Muito obrigado. Pegando um pouco nesta perspectiva, também, e pegando na questão dos produtos de origem animal, em contraponto com aquilo que serão as alternativas vegetais, portanto, aqui não querendo chamar substitutos, porque na verdade, cada vez mais, e em termos de consumo, se está a chegar à conclusão que uma coisa não substitui a outra. Portanto, o mesmo se está a aplicar aos produtos carnes, digamos assim, um hambúrguer vegetal em substituição de um bife. Portanto, cada vez mais não se fala em substituto, mas como nem tão pouco se deveria falar em alternativa, porque o que se entende aqui, o ideal seria um complemento entre os dois. Acho que concordam com esta perspectiva. Até mesmo porque o Daniel, a dada altura, apresentou um produto que era a mistura dos dois. Portanto, seria uma mistura de leite com uma bebida vegetal, em que aqui se teria o melhor dos dois mundos, digamos assim. E eu penso que poderá ser uma perspectiva muito interessante, porque realmente há benefícios de ambas as partes. Eu gostava de saber, então, no seu caso, a sua opinión. Sí, es una alternativa que está llegando. Realmente no sabemos si esto va a funcionar o no, porque lo que aportan, digamos, la parte vegetal, que es pues menos calorías, menos azúcares, pues realmente ya hay leches que están preparadas así, ¿no? El sabor es algo que sí que están aportando. Entonces, bueno, puede ser interesante. Yo, la verdad, me miro esta tendencia desde un poco lejos, ¿no? Porque yo, en mi caso particular, me gustan las dos, entonces voy alternando. La mezcla, bueno, es algo que veremos qué pasa, pero bueno, particularmente es una tendencia que a mí no me llama especialmente la atención. Okay. Pero bueno, es algo que está ahí en el mercado y que sí llegará. Vamos ver qual é a aceitação que ainda irá ter, porque ainda é um produto muito recente. Sí, correcto. Hay muy pocos productos. Uma outra questão, pensando nesta perspectiva da inovação que existe no setor, sobretudo no mercado dos iogurtes, pensando que em termos de consumo de leite pode ter havido um decréscimo até algo significativo, mas em contraponto com o crescimento em produtos como o iogurte, porque existe realmente uma grande panóplia
de produtos nesta área. Inclusivamente, digamos que na semana passada ouvi um programa de rádio, até é feito por um humorista português, e que dizia que a inovação nos iogurtes atingiu o apogeu neste século, porque desde iogurtes de caipirinha, iogurtes de pedaços de fruta e bífidos e afins estão a surgir no mercado. Realmente, o Daniel apresentou alguns produtos que também incorporam benefícios em termos nutricionais, portanto, em que são fortificados ou são melhorados em termos nutricionais, até mesmo por forma a poderem utilizar algumas das alegações nutricionais que são permitidas. Mas, na verdade, considerando aquilo que está a acontecer a nível mundial em termos de preocupação com a obesidade, com a diabetes também, em que realmente alguns destes produtos, apesar da inovação, continuam a ter teores muito elevados de açúcar, muitos com teores elevados também de gorduras saturadas, e eu pegava num exemplo concreto que eu fiz recentemente, uma monitorização a produtos que estão disponíveis no mercado, isto para avaliar o Nutri-Score em alguns produtos, e salvo erro, cerca de 46% de vários produtos, aqui cereais, iogurtes e snacks, tinham uma classificação A ou B, ou seja, saudável, ou, portanto, maioritariamente saudável. No entanto, somente 6% dos iogurtes, portanto, no fundo, cumpriam com um limite que foi estabelecido recentemente em Portugal, que é da Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável, que era o teor de açúcar inferior a 5 gramas no caso dos sólidos e 2,5 no caso dos líquidos. Portanto, será que a indústria, além desta inovação, tem que apostar más na reformulação dos produtos que estão disponíveis? Sí, esto es algo que se ha de hacer. De hecho, cada vez pues, están llegando más las etiquetas nutricionales. Hay países, pues muchos en Latinoamérica, por ejemplo, que están apostando por etiquetas nutricionales muy fuertes, donde alertan al consumidor del elevado contenido de azúcar, de calorías, de sales y de grasas de ciertos productos, y esto ha hecho que las compañías están cambiando su propio producto para reducirlo y utilizan ahora esos claims para decir, bueno, pues nuestro producto tiene la etiqueta, no tiene las etiquetas de advertencia. O sea, es algo que está cambiando y debe cambiar. En cuanto a los yogures, por ejemplo, hay yogures altamente proteicos y hay marcas que han decidido bajar mucho el contenido de azúcar, pero otras es cierto que no han bajado el contenido de azúcar, han aumentado la proteína, tienen pues la declaración, el claim de que, bueno, puede atraer a deportistas, pero ojo, porque el azúcar no ha cambiado. Entonces, ya hemos visto las dos opciones. Entonces, ya hay alternativas, pero se está transformando y yo creo que esto acabará, pues seguramente transformándose más por la propia demanda de los consumidores y por la alta tasa de enfermedades no transmisibles, ¿no? Como la obesidad, la diabetes, el cáncer, que ya se está viendo que es un problema no solamente aquí en el primer mundo, sino en países en vías de desarrollo, donde pues eso coexiste con la malnutrición. Entonces, desde luego es algo que se está ejerciendo mucha presión a nivel internacional para que haya una transformación, y me imagino que acabaremos, por suerte, teniendo alternativas más saludables. Sim, terá que acontecer, sobretudo porque alguns, por exemplo, nomeadamente no caso dos iogurtes, muitos destes produtos são dirigidos a crianças, são destinados a crianças, a alimentação infantil, e dados os valores que existem em termos de obesidade e excesso de peso, é preocupante, sobretudo porque alguns destes produtos são consumidos diariamente e acaba por ser um pouco preocupante nesse sentido. Eu portanto, procuraria agora ver se temos alguma questão daqui dos participantes. Temos aqui uma relacionada com a sustentabilidade das produções de leite de vaca na Península Ibérica. Só é possível em algumas zonas, por exemplo, no Mediterrâneo, que tem seca no verão e o frio não é suficiente para promover o afilhamento, como no norte da Europa. A sustentabilidade leiteira na Península passa pela produção de leite de cabra e de ovelha. Portanto, isto aqui é mais uma afirmação do que propriamente uma questão.
A emissão da pegada de carbono no setor lácteo e pecuário não terá de ser revista. Com a pandemia assistiu-se a uma redução histórica das emissões de CO2 sem que se tenha alterado a produção pecuária. Portanto, é uma questão aqui que foi colocada para uns participantes, portanto, que vai um pouco de encontro àquilo que estávamos a falar. Também aqui, talvez pegando agora dirigindo uma questão à doutora Isabel Castanheira, que apresentou muito bem as características nutricionais do leite, dos produtos lácteos, em contraponto com alguma menor riqueza dos produtos vegetais. E é um facto que encontrei um estudo em França que foi realizado em 2017, 2018, a 5 mil consumidores, em que fizeram algumas questões que demonstram que realmente as pessoas não conhecem muito bem os produtos que consomem. Portanto, há aqui um menor conhecimento de algumas das características que existem. Portanto, o estudo dizia que 6 em cada 10 achavam que as bebidas vegetais podiam substituir facilmente o leite de vaca. 1 em cada 3 achavam que existia leite de vaca nas bebidas ou sobremesas vegetais. 1 em cada 2 achava que as bebidas vegetais tinham as mesmas características nutricionais que o leite de vaca. E 1 em cada 5, ou no caso de 1 em cada 4 que consumia bebidas vegetais, achavam que estas bebidas satisfaziam plenamente as necessidades dos bebés. E a minha questão neste sentido é perguntar se realmente temos que melhorar a comunicação. Se haverá aqui uma falha clara de comunicação e na passagem de mensagem, ou se por outro lado também esta questão das redes sociais, o aparecimento dos influenciadores estão a desviar de certa forma o consumo dos alimentos para produtos realmente menos benéficos do ponto de vista nutricional. Eu acho que muito obrigada por essa pergunta, e eu penso que há aqui uma questão, é que nós temos que melhorar a literacia, não é? Portanto, isto é crucial, mas é crucial também utilizando as armas dos negacionistas, porque o que acontece é que já me aconteceu chegar aqui uma pessoa dizer que o produto dele era riquíssimo em vitamina B12 e que até tinha, portanto, pago num determinado sítio, e que, quer dizer, era impossível, porque aquilo era um alimento de origem vegetal, portanto, não tinha vitamina B12. Mas alguém tinha vendido, não é, a questão de isto significa que nós temos que entrar dentro dos métodos de que para já a comunicação é fundamental, não é? E essa estatística que o Roberto mostrou só vai servir para nós olharmos como objeto de estudo e como base, como ponto de partida para melhorar a comunicação. Mas também está aqui uma coisa muito inteligente. Eu não sei quem é que falou aí, portanto, que o melhor era aumentar o leite de cabra. O que é que se está a fazer para aumentar o leite de cabra? É primeiro estudar e, em segundo lugar, evidenciar as qualidades nutricionais do leite de cabra, que em alguns casos é muito melhor do que o leite de vaca. Portanto, é por aqui, quer dizer, ou seja, são mudanças. É muito fácil, por exemplo, dizer, não é? É muito fácil dizer que não se deve de comer peixe porque tem arsénio, não é? Mas foram precisos muitos anos para se provar que o arsénio que existe no peixe não é prejudicial à saúde como é o arsénio que existe na água, porque um é inorgânico e o outro é orgânico. E, portanto, todas estas matérias, dos ácidos gordos, dos compostos bioativos que existem, dos péptidos bioativos que existem, a composição nutricional é na caracterização nutricional, não nos nutrientes clássicos, mas sim nos outros nutrientes. O Roberto falou aqui de uma coisa também muito importante, e o Daniel, que é a questão dos antinutrientes. Portanto, os antinutrientes, por exemplo, a questão não é só dos elementos que vão bloquear o nutriente.
Por exemplo, também pode acontecer que haja aqui uma interação entre os dois, entre vários. Portanto, por exemplo, o papel do fitato é importantíssimo. Nós conseguimos encontrar uma solução para reduzir o fitato, portanto, o papel dos antinutrientes, e às vezes esta questão é menorizada. Está a ver? Obrigado. Tenho aqui mais algumas questões do público. Uma pergunta da senhora Maria de Fátima Lopes, que gostaria de perguntar à doutora Isabel Castanheira de comentar a importância da ingestão simultânea de produtos lácteos ricos em agentes probióticos, o iogurte e o kefir, e de fontes de substâncias pré-bióticas, essencialmente fibras alimentares. As matérias-primas vegetais incorporadas nos produtos lácteos influenciam positivamente ou potenciam os efeitos dos agentes probióticos? Muito obrigada pela pergunta. Eu quero dizer que a fibra é realmente um dos nutrientes do futuro e é um dos, quer dizer, no futuro no sentido de que é aquele que se estuda imenso. Porque a fibra tem um papel muito importante na modulação da microbiota. E, efetivamente, quer os pré-bióticos, quer os probióticos têm um efeito importante no futuro e na alimentação do futuro. Portanto, quer dizer, ou seja, a incorporação de fibra quer no kefir, quer provavelmente no leite, no iogurte, e já há alguns assim, já há elementos no mercado, a indústria já conseguiu colocar no mercado estes elementos, é fundamental. É muito importante. É enriquecedora. O problema maior o problema é o exagero, não é? Destas matérias é o exagero. Isto é a mesma coisa que nós, portanto, por exemplo, podermos comer produtos, por exemplo, mirtilos ou frutos vermelhos. Pois aqui também temos outra matéria, que é os contaminantes que eles podem ter, as bactérias patogénicas que eles possam ter. Temos aqui uma outra questão para a doutora Isabel. Não sei se respondi. Sim, julgo que sim. Temos aqui uma outra questão para a doutora Isabel, que tem a ver com... fora no Alvarenga, parabéns pela organização, fora as questões de segurança, gostaria de saber a opinião da doutora Isabel em relação às vantagens nutricionais da não pasteurização de leite nos queijos artesanais. Isso eu já sei que o doutor professor Nuno Alvarenga é uma pessoa excelente, não é? Eu não sei muito sobre isso, mas sei, e tenho um colega nosso que fez um trabalho na Dinamarca sobre os riscos e benefícios dos pasteurizados versus não pasteurizados. Portanto, eu depois posso pôr em contacto com este colega, porque à partida pode haver, mas eu não tenho dados científicos suficientes, mas tenho um colega que trabalhou em alguma coisa sobre os riscos e benefícios, que é o Ricardo Assunção, que é veterinário, e que trabalhou na Dinamarca sobre esta matéria e, portanto, tem trabalhos publicados. Eu posso enviar o paper ao professor. Depois existe ainda aqui uma questão que está relacionada, mas aqui, no caso concreto, será para mim, que foi há pouco do Nutri-Score, que é da Cecília Soares, que perguntou: o Nutri-Score tem a questão de não fazer a distinção entre o tipo de gorduras, açúcares, entre outros. O iogurte tem, dos quais açúcares naturalmente lactose, 4 gramas, o que considera ser muito açucarado. Portanto, aqui, eu de certa forma estou aqui a mexer no tablet para conseguir buscar a base de dados que tenho no computador, e por isso é que estão a ver a minha imagem a mexer. A monitorização que foi feita no mês passado, e até que será de um póster que iremos apresentar, se for aceito o abstract, no congresso da APN, no próximo mês de setembro. Portanto, nós limitamos a monitorização a iogurtes que tinham o rótulo, portanto, na frente da embalagem, o Nutri-Score, portanto, para não sermos nós a fazer a classificação. Portanto, estamos aqui a considerar apenas produtos embalados com o Nutri-Score. E dos dados que eu tenho aqui presentes, portanto, os teores de açúcar mais elevados que tenho são
por exemplo, 10,5, 10,7, 10,8, 11,9. Portanto, em termos de gramas de açúcar por cada 100 gramas. Sendo certo que existem iogurtes, portanto, lá está, iogurtes que ainda não estão, no caso, no mercado com rótulo portanto, contendo o Nutri-Score, portanto, existem iogurtes com 17 gramas, 18 gramas, 15 gramas, até mais do que isso. Portanto, no fundo, é esse o teor de açúcar muito elevado que estaria-me a referir. Relativamente ainda à participação aqui das pessoas que nos acompanham, questão para a doutora Isabel, qual seria a diferença principal entre o leite UHT e o leite do dia pasteurizado? Portanto, isto aqui tem claramente a ver com a doutora Isabel. Olha, eu acho que o leite do dia e o leite pasteurizado, até agora, o Pasteur foi uma pessoa eu acho que não tem uma grande diferença. A única diferença que tem é o termo da estabilidade, mas que eu conheça, não há estudos científicos na literatura publicados sobre a diferença entre um e outro. Que eu conheça a diferença que existe entre o leite pasteurizado. Portanto, em termos de diferença nutricional, não é? Diferença nutricional, eu não conheço, pode haver, mas eu não conheço. A diferença é que, efetivamente, que vai acontecer é que está sujeito a tem um prazo de duração muito mais pequenino, não é? Portanto, mais curto. Mas eu não conheço nenhum estudo que vá... Portanto, pode haver impressões, pode haver uma percepção, mas agora um estudo científico que evidencie isso, eu não conheço. Muito bem, obrigado. De momento, julgo que não temos mais questões dos participantes. Deixa-me só aqui confirmar. Realmente, neste momento, não temos mais questões. Resta-me, então, neste caso, agradecer a todos os que nos acompanharam neste dia. Portanto, foi um belíssimo webinar. Muito obrigado a todos os participantes. Obrigado à doutora Isabel Castanheiro, ao doutor Daniel Alfarenga, pelas excelentes apresentações. Tivemos aqui uma manhã muito, muito produtiva. E só para informar também que durante a próxima semana iremos realizar um outro evento e que enviaremos ainda a comunicação, divulgação desse evento durante o dia de hoje ou amanhã, caso queiram participar, que também vai ser muito interessante, que será sobre o tema das dietas vegetais, ricas em produtos vegetais. Muito obrigado então e um resto de bom dia. Dietas tendencialmente vegetarianas. Obrigado. Obrigada. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigado, João. Bom dia.